Deus na nossa vida, né? Como ela tem sido sempre que ministra sobre nós. E nós sabemos que esse é o momento mais importante do culto, né? É o momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e que o nosso coração esteja pronto para receber essa semente, que agora o Senhor vai semear no nosso coração. Pai, até aqui, Senhor, nós semeamos adoração, nós semeamos louvores, nós semeamos ofertas. Nós agora estamos com o nosso coração como uma terra sedenta, Senhor, como uma terra pronta, como uma terra fértil para receber a Tua palavra sobre as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus que Teu Espírito esteja, Senhor, sobre a Tua filha nesse momento. Que a boca dela, Senhor, seja a Tua boca sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha trazendo direção, alinhamento, exortação, Senhor. Cura, libertação através da Tua palavra. Enquanto a Tua filha, Senhor, ministra, que a sua casa seja guardada. Os seus filhos, os seus netos, Senhor, sejam guardados. Em nome de Jesus, Pai. Enquanto nós estamos aqui, que os Teus anjos estejam sobre as nossas casas, guardando, Senhor, a todos nós de todo mal. Nós estamos prontos para Te ouvir. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amada igreja. Antes de mais nada, hoje é o Yom Kippur. Vocês podem falar assim, ela veio lá com o hebraico. E não é. Yom Kippur é uma festa solene ao Senhor. Se a gente levasse a sério, hoje ela está uma festa gigantesca aqui. Mas é uma festa de arrependimento. É uma festa da qual, das 6 horas da tarde hoje até as 7 da noite de amanhã, os judeus não comem nem bebem. Eles levam a sério. E hoje de manhã, quando a Rabina dava aula, e hoje aqui, ó, esse mover que foi desde a abertura do culto, a pastora falando da presença de Deus nesse lugar. E se você falar assim, eu não sinto a presença do Senhor, você precisa buscar mais a Deus. Porque a palavra do Senhor fala que quanto mais andarmos com Ele, mais se tornamos com quem? Parecidos com Ele. Então, se você não sente Ele, não é porque Ele não está aqui, é porque você está distante. Então, antes de eu começar esse culto, eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão para a pastora Valéria, por muitas vezes não ser tão presente como eu tenho que ter sido. E nós precisamos ser sinceros com isso. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor de ficarmos no celular do que pegarmos a palavra para ler. Se cada vez que você pega o celular para ver um vídeo que não edifica nada e pegasse a Bíblia, a gente era edificado. Então, que o Espírito Santo, o Espírito do Eterno que está aqui andando na igreja desde a hora que a gente chegou, Ele venha nos perdoar. Que essa 24 horas, da qual a palavra no Talmud diz que Ele relê as linhas, Ele possa pegar novamente uma caneta, Padre, e assinar com decreto a nossa vitória. Amém. Porque nós nos arrependemos diante dele. Porque ele fala que quando há um arrependimento na igreja, o céu se move. Então, que diante da igreja, diante do Eterno, eu peço perdão de muitas vezes não poder ajudar pouco do que eu posso ajudar, de não ouvir mais do que a gente possa ouvir. Nós somos humanos, mas quanto mais perto do Eterno, mais se tornamos parecidos com Ele. E se nós ainda não se tornamos assim, não é por culpa dele, é porque nós não levamos tão a sério o que nós mesmos ministramos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos mesmo. Amém? Amém. E agora, antes da palavra, eu quero falar sobre a intercessão. Acenda a luz para mim da igreja, Gustavo, por favor. Melhor, eu fico menos seca. Irmãos,
Esse é o primeiro perdão que vocês têm que fazer, é de não vir na intercessão. Como a pastora falou, você não tem que pregar e vir para a igreja porque não tem o que fazer na sua casa. Você tem que vir buscar o Senhor porque você precisa dele. Fala para o seu irmão, você precisa dele. Você não precisa de um jogo de futebol. Pode falar, você não precisa de um jogo de futebol da noite. Você não precisa ir jogar outras coisas. Você precisa do eterno. Você não precisa de novela, você não precisa da Netflix. Você não precisa do YouTube, você não precisa do TikTok. Você precisa de Deus. A pastora falou aqui dessa irmã que perdeu um filho. Irmãos, perder filho é tão sério. Porque quando um esposo ou uma esposa morre, ele se torna o quê? Quem fica? O que ele fica? Quando um filho perde um pai, ele se torna o quê? Mas quando um pai perde filho, tem nome? Sabe por quê? Porque a dor é inconfortável. Quem perde filho que vocês já perderam, pastor, tem nome para isso? Porque é uma dor tão grande que não existe nome. Não existe nome para quem perde filho. Mas se nós buscarmos o Senhor, ficamos assim, ó, inabaláveis diante dele. Esse casal é um exemplo para nós de não ter desculpa. Porque poderiam ser revoltados com Deus. Porque eles não perderam um filho, já perderam 2. O Tito perdeu 2. Eu acho que se tirar um raio-x do Tito, o coração dele tem uma rachadura. Porque é estudioso isso, pastora. Pais que perdem filhos, eles têm uma rachadura no coração. Porque a dor é tão grande que rompe uma veia. Eu não acreditava nisso, Márcio. Até minha tia Olímpia morrer, e quando fizeram autópsia nela, tinha uma rachadura no coração. E eu sabia o que era, pastor. Era a perca do filho. Então é real isso. E eles estão aqui, adorando ao Senhor. Nos ensinando a não desistir. E eles tinham todos os motivos de estar na casa deles chorando. Mas eles preferem chorar, mas no pé do Eterno. E eu quero falar sobre intercessão. Irmãos, a minha irmã vai vir aqui. Falou ontem, pastor, Glória a Deus. que ela vai vir aqui agradecer. Há um mês atrás, a minha irmã nasceu 3 caroços no pescoço dela, que nós conseguimos ver. Mas o médico chamou ela de a rainha dos linfomas. A minha irmã tem linfoma na coluna, ela tem linfoma em todos os lugares que você possa imaginar. O médico tinha dado 6 meses de vida para minha irmã. E quando você olha para aquela casa, já teve uma perca de um câncer. Então a cabeça da minha irmã e dali já era a morte. E eu falei para ela, nós iremos clamar, porque o Deus que nós movemos céus e terras é aquele que muda a sentença. Amém. Porque a oração do justo tem seus efeitos. Aleluia. E toda quarta-feira, aqueles que vêm e dão os seus nomes, nós estamos aqui clamando, invocando o nome do Senhor. E irmãos, a gente não ora por nós, oramos por pedidos de oração, por pessoas que não estão nem aqui, mas nós clamamos, porque o Senhor fala que o céu move com o pedido de oração, que Ele inclina os ouvidos. E nós aqui orando, pastora Valéria ligava para mim todas as mensagens, pastora, estou orando pela Sheila, quarta-feira estava aqui, eu, Tiago, ministrando, eu falei, Tiago, eu quero oração pela minha irmã. Minha irmã vai fazer um exame, e esse exame, o Senhor tem que mudar a sentença. Ela ficou 8 horas dentro de uma máquina para ver todos os graus dos linfomas.
para saber quanto de quimioterapia ela ia ter que tomar. Quarta-feira eu vim aqui, eu falei, Senhor, estava a câmera dobrada do joelho. Eu não sei quem estava do meu lado, eu falei para Deus, mude a sentença, Senhor. A minha irmã amanhã vai levar aquele exame. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque o Senhor é o dono da vida. Muda, Senhor. E minha irmã foi quinta-feira no hospital. E ela não falou nada no grupo. E eu falei assim, e eu sempre falava para ela, Sheila, eu testemunhei a tua cura. Eu sou mentirosa, eu sou falha, mas o Deus que dá vitória, Ele não volta atrás. E na sexta-feira ela me colocou no grupo da nossa família e me ligou, ela falou, lá tem que falar um negócio. E eu séria, porque nessa hora você tem que ser pastora, né? Você não pode ser irmã. Falei, irmão, o que foi? E assim, eu sei que Deus deu uma vitória, mas eu vou escutar. Ela falou assim, o médico sentado, e eu não acreditei, ontem o Pascoalino contando para mim. Ele falou assim, Larissa, o médico abriu os exames da Sheila e ficou olhando para ela. E na minha cabeça, da Sheila e da Marília, a gente assim, realmente ela tem 6 meses de vida. Porque ele não falava nada. E ele falou assim, você tem fé? E a minha irmã, ela é muito dura. Ela não é como a Valéria e o Dico. Ela falou assim, não sei. Não sei. Ele falou assim, olha, então eu não sei se você tem fé, mas quem tem te trouxe uma cura. Os seus exames, Sheila, não tem nada. Aleluia. Você nem quimioterapia vai tomar. Porque todos os exames que eu já fiz e com esse estão mostrando aqui que você tem linfomas, mas todos eles adormecidos. Minha irmã não tem nada. Mas por que ela recebeu a cura? Porque nós oramos. Irmãos, Márcio, vem orar pelo Arthur. Venha orar por ele de quarta-feira. Lu, venha pela sua irmã. Às vezes a gente pode falar, eu estou tão cansada, pastor, eu trabalhei o dia inteiro. O Senhor fala, se Ele não guardar a sentinela, em vão é você que pensa que guarda. O Senhor, Ele quer mudar sentenças na nossa vida. O Senhor, Ele quer realmente que a gente viva a palavra, transformar o choro em risos de alegria. Ele quer transformar o vazio em cestos transbordantes. A palavra do Senhor deixa bem claro, Tiago, que na primeira multiplicação dos pães, o que foi ofertado para Jesus? 5 pães e 2 peixinhos. E a palavra diz que eles comeram até se fartarem. E Jesus fala assim, ó, recolhe o que sobrou. E sobrou o que, pastora? 12 cestos. Sobrou 12 cestos. Eu tenho uma palavra para entregar antes de começar a palavra de verdade. A palavra diz que sobrou 12 cestos. Tem um cesto para você nessa noite. Tem um cesto para você nessa noite. Porque se sobrou, Patrícia, a palavra do Senhor diz que Ele não deu aquele de novo aquele pão. Aonde está, pastora? Guardado para mim e para você. Amém. Se você não quiser, como a pastora falou, deixa aí do lado. A hora que fechar o culto, a palavra a gente pega. Porque a palavra do Senhor diz, deixa até isso. Que quando a igreja fecha, aquilo que a gente não levou, os anjos vêm recolher. Porque nada do Senhor é perdido. Nada. Nenhuma lágrima. Se as nossas lágrimas é recolhida, imagine o que sai da nossa boca. Eu convido a você, a quarta-feira, não ficar na sua casa. Você quer uma mudança de vida? Vem orar.
eu e a pastora Tiago, que está aqui ministrando, a gente pode interceder, mas tem situações que é você que tem que buscar. É você. É como, eu esqueci o nome da Leice. Renata está aqui, irmãos. Renata segurou na palavra. Ela não segurou na vida da pastora Valéria, muito menos na vida da pastora Laís. Ela segurou na mão do Eterno. E se ela está aqui, ó, eu olho na Renata e eu falo assim, essa menina tomou uma posição, porque gostava de baile, adorava ficar no bar da Valéria, mas quando ela... Não, hein? Não era da pastora Valéria, não. Mas quando ela teve um encontro com o Senhor, ela nunca mais voltou para trás. Segue firme aí, ó. Com toda a luta que a gente sabe que ela tem. Aonde está o filho dela, irmãos? Preso. Está guardado. Eu falo que não está preso, está guardado. E tem momentos que tem que ficar guardado. Mas ela não desistiu. Está aqui. Cadê a Ivana? Como se diz? A Ivana? Está aí, ó. O dia que ela chegou aqui desesperada, falei para ela, não faço nada. Você quer mudança de vida? Venha em todos os cultos. Ela vem de quarta e de domingo, desde o dia que ela entrou aqui. Porque ainda quem indicou ela falou assim, ó, eu não posso te ajudar. E olha, não é tão interessante que é uma pessoa que gostaria de estar aqui. Mas por circunstâncias maiores, não pode. Mas ela bateu lá, ele podia levar ela em qualquer lugar. Ele falou assim, ó, eu vou te levar num lugar. Procure elas duas. Elas vão te ajudar. E deixou ela aí na porta. Ela segurou a minha mão, da pastora Valéria. Ela segurou na mão de Deus. Porque é só Ele que pode transformar. Amém. Nós podemos dar direção, mas buscar e receber é cada um. Fala para o seu irmão, então hoje, busca de verdade a tua vitória. Amém? Amém? Agora eu vou pegar. Agora eu vou ministrar. Prometo que eu vou ser breve. Não vou estar brava, viu, pessoal? Domingo ele falou, pastorinha brava, não fez nada. Mas eu vou falar de algo que a pastora, ela começou aqui, eu falei, papai, tu és maravilhoso. A gente começa a estudar a palavra desde quando ela fala que nós iremos estar na frente. E aí eu acho tão maravilhoso a essência do Espírito Santo em concordância com a palavra. Ela começou a falar que eu falei, vai pregar, vai começar a pregar antes do tempo. Quando ela falou sobre esperar. Irmãos, Deus nos mandou nessa noite esperar. É fácil esperar? Ela começou a falar das dores de parto. Mas vai uma mulher grávida no calor da grávida. Ela não espera que aquilo nasça. Você não dorme direito, você está inchado, você quer. Olha, é uma suadeira, o nariz está aberto de tanto inchado, não, né, pastor? Só que ainda vem dor. Não nasce assim. Até cesárea. A cesárea você pode não ter dor antes, você tem dor depois. Você tem dor. Então, hoje, a palavra nessa noite, o tema dessa palavra é: se Deus mandou esperar, espera. E eu queria que os irmãos abrissem em 1 Samuel 13, versículo 8. Nós iremos falar de um homem chamado Saul. Saul. Faz uma semana que eu estou estudando essa palavra. E Jesus, cada vez que você lê, ele solta uma parábola, ele solta uma pedrinha que brilha. Você não queria que daí você tem que ler tudo de novo, você tem que ler Samuel inteiro, Val, pra você entender o que está acontecendo. Aí você tem que ler um pouquinho antes, aí você tem que buscar as concordâncias, pra você entender o que eles estão falando. Porque a Bíblia, irmãos,
pescar. Alguém já foi pescar? Você fica ali, ó. Você não joga a varinha e o peixe chega. Você tem que ficar ali, ó. E às vezes ainda não pega nada. Mas você sai dali com alguma essência. Que o esperar, às vezes também, não pega nada. Pegou esse quadro? Às vezes a gente espera e também não recebe. Ah, porque papai não deu? Não, a palavra do Senhor, se você pediu e não recebeu, é porque pedisses? Não. Fica aí pedindo um casamento que papai não está nem nesse negócio. Fica pedindo filho para depois, com 6 meses de vida, estar lá na creche. E depois você gritando aos ventos porque nasceu. Que a gente venha ter maturidade. Amém. Que a gente venha ser servos de bons conselhos. E você entender que tem momentos na nossa vida que quando nós agimos por consequência nossa, há uma paralisia de Deus na nossa história. Estou errada, pastor? Quando nós agimos na nossa emoção, tem uma paralisia de Deus na nossa história. Ah, pastor, já está falando heresia. Graças a Deus, eu não faço isso. Eu estudo. Eu estudo muito para estar aqui. Eu não pego a Bíblia. Ó, a menininha do Leandro, a Isis, bateu com uma chinelada na nossa cara hoje. Quantos Anaíses tem, Leandro? 3. Cavalaiada velha. Vocês não fazem a oração do Pai Nosso nem um dia da semana. Se a Isis já sabe, é porque todo dia ela escuta. E pode ter certeza que ela não está com o celular vendo o YouTube. Com certeza o Leandro ou a Larissa, no momento, está orando com ela. Se nós não oramos nem o Pai Nosso, quanto mais ler a Bíblia. Você vê como Deus fala com a gente, como a pastora falou aqui, ó, nos detalhes. Deus já falou aqui, ó, a criança já está no meu reino enquanto vocês estão sentados me esperando. Nós precisamos acordar e precisamos orar no nosso lar. Esses dias o Adilson estava ministrando e eu falei, papai, menino mesmo. Ele ministrando com uma pessoa no telefone e eu assim. Ele olhou pra mim, que tá olhando? Eu falei, meu filho, começa a viver isso também. Porque pegar e não viver também não adianta nada. Aí ele olhou pra mim, eu não falo 2, 3 horas no culto. Eu falo só o que eu quero. Eu vou te ungir, rapaz. Papai fala, unge uma vara e unge. Ensina, educa. Vai ter hora com o Adilson, eu falo, o Adilson é a pessoa que mais impulsiona eu na presença de papai. Adilson. Para uns, Carlos Daniel Brat. No dia do aniversário dele eu ria tanto. Deus! Carlos Daniel Brat. Para vários nomes. 1 Samuel. Já estão mais tranquilos? Fala para o seu irmão, prepara o lombo. Eis que vem a palavra. Adoro. Eu adoro isso, gente. É uma emoção fazer a palavra do Senhor. Ainda mais quando a gente fala, a terra clama, vem. Mais uma vez, vem. Eu vi até agora do Senhor descer assim, Nova Jerusalém, vindo, eu falei, eu vou. Ele falou, vai não. Vai ficar. Gente, preciso vir, irmãos. Eu preciso deixar a irmã. Eu falei para o papai, Senhor, me dá um para me devolver o da igreja.
Falar para vocês, quinta-feira passada, 4 chofar foi tocado na aula de hebraico. 2 na Espanha, 1 aqui, em Laranjal, Brasil, e outro nos Estados Unidos, em aula. 4 chofar foi tocado. Foi a coisa mais linda. Graças a Deus, a pastora deixou dar lá comigo. 1 Samuel 13:8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e eu oferecerei o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, repete comigo, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Amém. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pela circunstância, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e lhe já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Pai, a tua palavra foi lida. A mesma revelação que o Senhor colocou sobre a minha vida, que eu venho a trazer com autoridade sobre a tua palavra. Como nós aprendemos segunda-feira passada, que a gente tenha ter poder na palavra, Senhor, a unção da tua presença em tudo que for falado e ministrado a partir de agora na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Amados, Saul, um homem de guerra. Saul em hebraico significa desejado, solicitado e conseguido por meio de oração. O nome dele já era top. A pastora falou aqui sobre detalhes, que Deus deixa bem detalhes. Deus deixa bem detalhado em 1 Samuel 9:2 que ele era bonito. De toda Israel, Saul era belo, ombros eretos para cima, top da galáxia. O Espírito Santo vê até a tua postura. Como a pastora sempre fala, que às vezes você vem aqui que nem a galinha de Angola. Tô fraco. Tô fraco. Irmãos, estufa o peito aí, ó. Seja uma águia. A águia, ela vence até tempestade. A águia não precisa de andar junto com ninguém, ela voa sozinha. Quem gosta de voar com bando é urubu. É isso aí. Quem gosta de andar com bando é urubu. E o que o urubu procura? Carniça. O que já está morto. Não é uma carniça de uma carne, uma carne boa, não. É o que já está podre. Fala para o seu irmão: você não é urubu. Você não é urubu. Aprende a voar sozinho. Você tem que voar. Eu aprendi a andar sozinha com essa mulher aqui, ó. Porque cheguei na vida dela aqui numa galinha de Angola despenada ainda por cima. Você não tem ideia como eu era. Aquele bichinho, ó, eu estava assistindo hoje Pica-Pau. Deus, eu falei, quantos anos eu não via isso? Todo mundo odeia o Cris, eu lembrava tanto do Thiago. Júlio. Não, porque não tem que gastar. Quer presente? Paga uma conta de água.
O Júlio era assim, se quer dar presente pro Júlio, ele dava uma conta para pagar. Era o melhor presente. Vou começar a fazer isso, Thiago. Vocês querem presente? Irmãos, e a gente gosta de ficar se sentindo sempre o coitadinho. E Aga anda sozinha, eu aprendi isso. A gente muitas vezes tem situação, você tem que andar só com Deus, na sombra do Onipotente. Mas você quer andar em bando. Você quer sempre andar em bando. Andar em bando, irmãos. Quem já tocou campanha em bando da escola? Quem ficava por último se lascava. Bando. Fala para o seu irmão com delicadeza. Tá tudo bem aí? Aí a palavra do Senhor começa aqui, irmãos. Se você ler no versículo 9, alguém me falar que eu estou. 1 Samuel 10, 8. Tá assim, ó. Samuel falando para Saul: tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que descerei depois de ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias espera. Fala para o seu irmão: espera. 7 dias espera, até que eu venha ter contigo e te declararei o que há de fazer. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. Então disse Saul: traz o holocausto. Falava por eu esses dias, que eu sempre falo assim, que a misericórdia do Senhor se renove até o nascer do sol do outro dia. E aí uma pessoa uma vez falou assim para mim: pastora, mas a senhora, né, fala umas coisas bobas. Claro que o nascer do sol é no dia, né? Eu falei: mas é meia-noite que começa um novo dia. Vocês não entenderam. Quando é meia-noite, já é um novo dia e está como? Escuro. E você acha que o dia começa na hora que o seu reloginho desperta. O dia já começou, ó, faz muito tempo. E aqui você já vê que eu tenho certeza que não era ainda final de dia, mas a ansiedade de Saul, porque já era 7º dia e Samuel não tinha chegado, ele foi lá e falou, viu que o povo, como a pastora falou aqui, muitas vezes a gente quer ser famoso, a gente quer ter seguidor, a gente quer tudo e não sabe esperar. Quando Saul viu que o povo estava se espalhando, porque Saul gostava da multidão, Saul gostava de ser bem visto, porque como ele já estava num reinado bom, porque ele era um chefe de guerra, e a palavra no versículo 13:1 diz que no ano que reinara Saul em Israel, no 2º ano do seu reinado, ele já estava 2 anos reinando, pastora. Mas quando ele viu que o povo estava se espalhando, ele foi lá, viu, pega lá o sacrifício que eu vou fazer, não vou esperar Samuel. Eu não vou esperar Samuel, vou fazer porque eu preciso. Quando ele tinha terminado, eu creio, Gustavo, que quando Samuel chegou, sentiu o cheiro da carne, das ofertas pacíficas. E a gente é criança. Você já viu criança quando apronta? Quando a mãe chega na casa, ele vem tudo soltando assim: ai, sabe, vou contar um negócio. Quem já tem filho sabe disso. Ai, mãe, eu preciso contar um negócio, eu sei que você vai ficar brava. A palavra do Senhor diz que então trazei no holocausto ofertas pacíficas e eu oferecerei. Mal acabar a ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel e Saul sai ao seu encontro para saudar. Eu imagino a cena. Oi, Samuel. Paz. Paz. Tentando se limpar. E Samuel fala assim: o que você fez? O que te vou
você fez? Respondeu Saul: vendo que o povo se espalhando daqui, e tu não vinhas. Fala para o seu irmão: você gosta de jogar o seu B.O. no colo do pastor. Sabe por quê? Porque um monte de gente vem nos pedir aconselhamento e a gente fala, indica tudo que tem que fazer. Vai falar para o seu irmão: você não sabe esperar. Você não sabe esperar. Tem irmãos que falam assim: pastora, eu preciso, não sei o que, não sei o que. A gente fala assim: espera no Senhor, Ele vai abrir porta, Ele vai fazer isso. Aí vem o irmãozinho: pastora, não estou recebendo nada, fiz um empréstimo, toda a minha aposentadoria, tudo isso foi, não soube esperar. E aí ele fala assim: vindo que tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo. Fala com o seu irmão: cuidado com o que você pensa. Tem um monte de irmãos que gostam de fazer monólogo. O que é monólogo? Falar sozinho. Ou é só eu que falo sozinho? Todo mundo fala sozinho. O problema é você ouvir os conselhos que você mesmo dá para você. A palavra do Senhor. Sabe o que é o maior erro dos irmãos, Thiago? As pastoras falam umas palavras bonitas, eu não sei. A gente usa a Bíblia para desculpar os pecados. Quando a palavra do Senhor fala assim, ó: maldito o homem que confia no homem, ele não está falando maldito o homem que confia no Tico, maldito o homem que confia em si mesmo. Porque a gente é cheio de falar que não vai fazer, que eu sou bambambam, que isso nunca vai acontecer comigo, quando de repente nunca vou passar naquela rua, pastora. Aí tá lá a gente com o celular, tirou foto sua ali, você ali. Aí Saul fala isso: eu disse comigo mesmo. Ele não tinha uma palavra de uma espera. Samuel não era eu e a pastora, era Samuel, era o profeta. E ele falou: espera, porque eu vou oferecer sacrifícios e eu vou ouvir o que o Senhor vai falar e eu vou trazer a palavra. Mas quando a gente não espera, a gente quer agir no lugar de Deus. E irmãos, Deus não precisa de você para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Pode ser papai falando: cuidado com o celular, porque foi falado, desvia do celular. Eu bem aqui, hein? Não vou falar quem é. A palavra do Senhor fala assim, ó: e disse eu comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não tive de benevolência do Senhor. Aí ele já fala, né? Eu não tive a palavra do Senhor. E aí eu fui forçado pela circunstância. Ele estava passando luta? Tinha algum exército naquele momento com ele, Márcio? Ele estava sendo jurado de morte? Ele não soube fazer o quê? Respirar. Aí esse é o perigo da nossa ansiedade, da nossa insegurança na palavra do Senhor. A gente cria circunstância e a gente força coisas que o Espírito Santo não mandou a gente fazer. E está lá você, achando que está agindo de benevolência. Eu só quis ajudar papai. Eu só quis fazer uma ajudinha para Jesus. Aí você pergunta para o seu irmão agora aí:
Você sabe esperar? Ah, só tem a pastora aqui? A Pamela? Fala para o seu irmão, você sabe esperar? O que você tem que parar nessa noite é de escutar vozes estranhas e não escutar a voz de Deus. Eu vou repetir, que a gente vê às vezes as pessoas dispersam. Para de escutar vozes estranhas e ouça a voz de Deus. Glória a Deus. E até a tua voz muitas vezes é perigosa, porque a nossa boca é um perigo. A pastora falou tremendamente aqui segunda-feira. A mesma boca que teve a revelação do Eterno e declarou: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, em 4 linhas, foi chamado do que, pastora? Satanás. Sai daqui, aparta de mim, Satanás. A mesma boca, Pedro, o cara, o discípulo, ele estava endemoniado? Não, mas emprestou a boca para que Satanás falasse. Então você tem que tomar cuidado na hora que você está nervoso, na hora que você não sabe esperar, você ouvir a tua própria voz. A gente adora usar chavões da Bíblia. Agindo Deus, quero falar de novo só para ouvir. Agindo Deus, Ele impedirá. fala para o seu irmão, você. Você. Pode falar para ele, olha no olhinho dele. Você. Estou mentindo, pastora Valéria? Agindo Deus, a palavra é bem clara. Agindo Deus, quem impedirá? Mas se agir a pastora Laís, já parou a conversa. E Saul fez isso. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocausto, achando que naquele momento a beleza, a autoridade. Irmãos, o que Saul era o cara. Governava Val. Antigamente, nenhuma tribo tinha nada, era uma bagunça. Saul conseguiu juntar Israel e ministrava sobre eles um governo. Mas o que adianta você saber ministrar um governo, mas não sabe ser ministrado por Deus? Você ministra muito bem um monte de coisa, mas não sabe ser ministrado pela palavra do Senhor. Quando a pastora fala: ei, espera, ei, não faça. Aí vai lá o bonitão, faz, aí toca o telefone do pastor: eu preciso da sua ajuda. Eles acham que a gente tem mania de comer. Por favor, pastora, briguei. Aí a gente fala assim: Bianca, não responda ao Gustavo. É só um leque. Não responda o Gustavo. Aí tá ela lá. Conseguiu ficar calada 2 horas. Aí já abriu a porta do quarto e fez o pitbull. Aí ela vem aqui: Gustavo não está falando comigo, pastor. Por quê? Por que Gustavo não está falando com você? Porque eu não consegui ficar calado. Como se depois a liderança conseguisse mudar aquilo que era para você esperar. Saul foi falar com quem? Olha o perigo, irmãos. Com quem que Saul foi falar? Com ele mesmo, pastor. Com ele mesmo, sabendo que ele não tinha discernimento e ouvia a voz de Deus. A gente tem que tomar cuidado até com a gente mesmo. Fomos ministrados em fevereiro, há 2 anos atrás. Do nada, a pastora Face lá, como que ela chama? A Dani, falou assim: ó, você que recebe o oi no celular, a igreja inteira caiu. Você escutou o barulho das cadeiras. Oi.
Muitas vezes nós somos ministrados por mensagens de palavras e texto. Muitas vezes é o que você está lendo que você está sendo ministrado. Vozes que não são do Senhor. Muitas vezes o perigo é você mesmo. Não é Satanás, é a tua emoção, é a falta de governo na presença do Senhor. É como desde o culto a pastora falou aqui, quando nós andamos com o Senhor, se tornamos semelhantes a Ele. Com o que você está andando? Eu vou falar uma coisa para você, peço perdão. E eu não peço perdão assim, mas eu gosto de falar o que Deus fala. Eu vejo o rock, eu sinto saudade do rock. Porque eu conheci um rock e hoje vejo um outro rock. O rock, e não leve por conta minha, rock, é papai falando com você. O rock, ele vinha na intercessão 7 horas da manhã, mas não consegue vir de quarta-feira mais. O Senhor tem saudade de você, rock. Não precisa dar desculpa para mim, não. Eu falo assim, a gente sente falta dos irmãos que andavam com a gente. O rock era para mim um exemplo. O rock, eu sei como o rock chegou na casa do papai. E eu sinto falta do rock. Eu sinto falta do Lucenildo. Eu sinto falta da Cris. Eu sinto falta, irmãos. Nós somos um exército, Miluna. E muitas vezes, está eu, a pastora Valéria, Tiago com Patrícia, nós precisamos de guerreiros que estão prontos para ouvir a voz do Senhor. E aí Samuel fala assim para ele. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente. Vou deixar bem claro para vocês, procedeu com loucura. O que você fez foi coisa de louco. Porque não era qualquer um que podia oferecer sacrifícios a Deus. Você fez nécia em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, eu vou declarar algo no Espírito. Tem pessoas que já estão assim no processo de receber teu milagre. Aleluia! Eu vou repetir, para que você que está dormindo, acordou com a Patrícia. Tem pessoas que estão no momento do processo de receber milagre. Aleluia! Mas porque não está ouvindo a voz de Deus, vai perder. Samuel declara para Saul: hoje mesmo você ia se tornar rei de Israel, mas porque você agiu com loucura, o Senhor manda falar para você que Ele já escolheu outro. Agora eu falo para você, Samuel chegou com essa palavra, pastora? Não! Samuel não chegou com essa palavra. Samuel chegou com a palavra de ungir ele, Pamela, rei de Israel. Mas quando ele chegou e viu que Saul estava agindo por conta própria, o Senhor declara para Samuel: se ele, que ainda não é nem rei, não soube esperar, quanto mais que ele não era rei. Se eu ainda nem estava ungindo ele, ele jamais vai ouvir minha palavra. Porque Saul não esperou a minha palavra. Ele não pode ser rei.
porque Ele nunca vai proceder com os meus mandamentos. E aí Ele declara: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que Ele ordenou. Fala para o seu irmão: escuta hoje. E não esqueça a palavra que está sendo ministrada. A pastora deixou bem claro aqui. Se ela perguntar um para um aqui, nós não saberemos mais o que ela ministrou domingo. E a palavra do Senhor diz bem claro: guarda a palavra no teu coração. Nós não estamos guardando. Nós estamos agindo como Saul. Deus não precisa da sua ajuda para Ele ser Deus. Ele precisa das suas ações para você viver milagre. Você coloca na sua vida duas palavras: esperar e crer. E essas duas palavras misturando se chama fé. E quando essa palavra fé está na nossa vida diária, ela é transformada em quê? Milagre. Tem milagres nessa noite. Papai falou que tem cesto sobrando nessa noite. O problema é o que você vai ouvir a partir de agora: a voz do Eterno ou a voz que ecoa dentro de você? Qual é a voz que você vai dar ouvido? E aí, irmãos, o problema é esse. Já estou terminando. Último versículo que eu vou ler. Sabe, Marcelo? Aí, quando o papai fala assim, ó, não vou mais entregar milagre nenhum para a Pâmela. Mas a Pâmela é bonitinha, né? Não vai precisar ficar, ela não vai bater no escuro, não vai bater nele. É só estou perguntando. Mas a Pâmela é tão bonita. A Pâmela toca no louvor, pastora. Ah, vamos cuidar dela. Eu acho que Deus foi muito duro com a Pâmela. É assim que a gente se comporta, Márcio. Quando o irmão está sendo tratado pela desobediência, porque a gente sabe, né, pastor? Quem está sendo tratado porque está passando um tratamento, mas quem está sendo tratado porque foi desobediente. Aí a gente fica coitadinha da Patrícia. Ela é boazinha, né, Tiago? Tiago só abriu o olho, eu não entendi. A nossa professora Jéssica, ela é boazinha, né, PC? Coitadinha. Papai, tenha dó dela. Samuel começou a agir assim, Márcio. Coitadinho de Saul. Coitadinho de Saul. E pensa que Saul, mesmo tomando aquilo, melhorou. Se você for ler, ainda o Senhor deixa ele dar uma ordem, Samuel, para ele: vai lá em Gigal, em Micma, mata tudo. Mate todos: ovelha, boi, homens, mulheres, criança. Mate todo mundo. Ele faz o quê, Tico? Ele acha uns boizinhos bonitos. Ele acha umas ovelhinhas bonitas e guarda. Não escuta a voz de Deus. Fala com o seu irmão: começa a ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir a voz de Deus. Você quer ter vitória, irmãos? Escute a voz de Deus e para de ter dó de quem está sendo tratado. Porque no versículo 16, pode colocar aí, irmão, que eu quero que esse povo leia. Versículo 16, 1. E eu vou encerrar. Disse o Senhor a Saul. Pode ler. Disse o Senhor a Saul: até quando terás dó de Saul? Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Até quando vai ter dó de quem não escuta a minha palavra?
Até quando você vai achar com cuidado aquele que despreza a minha lei? Eu vou soltar aqui o que Deus está mandando. Não é mais eu e a pastora Valéria. O Senhor está falando para nós hoje. Eu não vou ter dó mais. Eu não vou ter dó mais de quem está agindo por desrespeito à minha palavra. E cabe a mim também isso. Decidi em diante, um espírito do Senhor é retirado e um espírito possessivo habita em Saul. Então, irmãos, vamos parar de ser cristão. A gente declara toda noite aqui: Jesus está voltando, e a gente continua agindo de qualquer jeito diante dele. Mas a palavra do Senhor fala bem claro: eu não vou vir mais com dó. Para de ter dó de quem não está obedecendo a palavra do Senhor. Você tem que olhar com os olhos de Deus se ele está sendo tratado, porque o Espírito Santo vai exaltar ele, ou ele vai ter uma paralisia porque não ouviu a palavra do Senhor. Eu não quero mais. Eu não quero mais, de hoje em diante, que eu paralise as promessas do Senhor na minha vida. E eu declaro para você, igreja, não queira mais uma paralisia de Deus na sua vitória. Saul ia ser rei de Israel, porque ele não obedeceu. O Senhor tirou isso dele. Agora abre um leque dentro de você. O que você já perdeu por não obedecer a palavra do Senhor. Eu não quero mais perder mais nada diante do Eterno. Eu quero sim que Ele unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará diante da presença dele. Eu quero sim que papai prepare uma mesa na presença dos meus adversários. Não que ele veja, os meus adversários vejam algo grande, mas que os meus adversários vejam a presença de Deus na minha vida. Porque é isso que Deus quer nos mostrar. Quando Ele fala: preparareis uma mesa na presença dos teus adversários, não é para você ser glorificado, é para que o nome de Cristo seja. Porque quando a terra não honra, irmãos, o céu honra. Uma pastora ministrou domingo passado: eu quero ser reconhecido por Deus no céu. Eu quero que o Senhor fale assim: de quem vocês estão falando? Da pastora Laís? Ah, ela é muito amada. Porque era assim que ele falava com Daniel, não é, pastora? Ei, cadê hoje que eu mandei? Não voltou. Hoje não voltou? Por quê? Tá numa peleja lá. Mas Daniel é muito amado. Cadê Miguel? O que eu mandei não conseguiu lutar? Vou mandar outro. Eu quero ser muito amada no céu, para que quando uma peleja venha, Ele dê ordem aos anjos. E olha assim, ela não vai conseguir sozinha, mas eu vou dar ordem ao respeito que ela tem pela minha palavra, para que ela vença. Tem vencedores nesta noite? Amém. Tem vencedores nesta noite? Fique de pé. Fique de pé, porque você vai lutar pelo teu reinado. Qual que é o seu reinado? A pastora falou agora aqui: tua casa, teus filhos. Irmãos, como eu oro, como eu quero ver meu filho na casa do Senhor de novo, como eu quero ver João Lucas aqui, como eu quero, irmãos. Ore pela tua casa, ore pela igreja Miluna, para que outras vidas venham ser transformadas. A mocinha de Jumirim está aí? Está ali.
Como é seu nome, amadinha? Jennifer. Sabe, eu fico maravilhado com o povo de Jumbiri. Você vai vir foi de Uber de novo, filho? Por favor, dê uma carona para ela. Essa menina, irmãos, eu fico pensando assim, ó, de segunda-feira eu pago R$22 do São Roque aqui. Essa menina vem de Jumirim. Eu não sei nem quanto que é um Uber de Jumirim aqui. Com 2 crianças pequenas. Eu abracei ela domingo passado e eu falei para ela, não desista de vir, porque a sua bebezinha chora. Porque o Satanás é tão sujo que ele faz isso. Ele faz com que a criança chore, que a mãe se constrange tanto e ela não quer vir mais no culto, de vergonha. E eu falei para ela, você tem aqui família que vai cuidar das suas crianças para você ser ministrada. E desde o dia que ela veio, eu não vi a nossa menina perder culto. Você acha que Deus não vai te honrar, filho? Muito. Porque isso é sacrifício, irmãos. E eu falei, é uma coisa que Deus está colocando no meu coração e já colocou no coração da pastora Valéria. E eu creio, pastora Valéria, que a gente vai abrir um lugar lá em Jumbiri. Porque é uma cidade que está com fome. Porque senão o povo de lá não estava vindo buscar aqui. É uma cidade que está tendo fome de Deus. E nós precisamos levantar um clamor para que Deus prepare já um lugar lá. Para que a gente proclame Jesus é o Senhor em Jumbiri. Já teve grandes profetas lá. E o inimigo paralisou. Levantar em mãos, né, pastor? Sim. Consciência e amor para que a gente consiga um lugar. Sim. Pra... Abre uma casa. Pastora, vem aqui. Abre uma célula num dia. A gente começa só em oração. Porque tem gente com fome, irmãos. Tem gente com sede. E Jesus está como? Se exibindo, como a pastora fala. Está se exibindo, falando, eis-me aqui, eu estou aqui. Sedento de vontade de entregar. Eu quero servir o Senhor de verdade. Eu quero fazer diferença. Não é em Laranjal, mas é fazer diferença no meio da igreja. Eu sei que eu preciso tanto mudar, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não quero paralisar meu reinado. Eu não quero ser como Saul. O Senhor retira de mim o teu espírito e deixar que um espírito maligno se apodere na minha casa, na minha vida. Fala para o seu irmão, a partir de hoje, olhe com discernimento a circunstância da tua casa e não seja forçado com coisas que não existem e você age com sua emoção. Saul nem estava existindo nada, mas diz ele consigo mesmo que ele foi forçado. Uma guerra que não tinha nem acontecido, mas o medo de ficar sozinho, quando ele viu o povo se espalhando. Você não precisa andar em bando, você precisa andar com Cristo. Amém, pastora Valéria? Essa é a palavra que eu deixo nesta noite. Você precisa andar com Cristo. Amém? Eu falei que alguns irmãos não lembram da palavra que foi ministrada semana passada. E às vezes a gente pode, quem lembra pode falar assim, nossa, mas nada a ver. A gente falou sobre os discípulos de Emaús, por eles não terem reconhecido Jesus. Porque o aspecto que Jesus apareceu para eles era diferente do que eles estavam acostumados. E eu vejo, e Deus falou também domingo passado, que uma chave virou. Quem lembra disso? Aleluia. E eu vou falar para você que chave que virou. O aspecto de Jesus mudou. O aspecto de Jesus não é mais o Jesus de amor, apesar dele continuar sendo amor. Mas o aspecto de Jesus agora é de justiça, é de julgamento. É por isso que fala que ele tem olhos como chamas de fogo e uma espada sai da sua boca. Porque agora ele não vai vir mais sobre nós como igreja como Cristo crucificado,
mas agora ele vem como rei, ele vem como sacerdote, para discernir e para julgar. Então, gente, não vai ter mais dozinha e não vai ter mais piedade. É isso que a pastora Laís está falando. Porque o pai corrige o filho que ama. O Senhor precisa nos corrigir, o Senhor precisa nos trazer de volta para perto dele, para que nós sejamos governantes com ele no seu reino. Amém? É essa a direção que nós temos. Então, se o papai está batendo no nosso bumbum, ele não está batendo no nosso bumbum para dizer assim: olha, você não serve para mim, eu não quero mais você. Ele está batendo no nosso bumbum para dizer assim: olha, você precisa mudar, você precisa se alinhar, você precisa se corrigir, você precisa voltar a ouvir a minha voz, para que você seja abençoado. Amém? E não você mesmo ser uma pedra de tropeço para você. Amém, irmãos? Amém. Então levante sua mão para o céu junto comigo e diga assim: papai, eu aceito a tua correção, porque eu sei que o Senhor me ama e quer me fazer vencedor. Amém? Que as bênçãos do Deus Pai, a graça salvadora do Deus Filho e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, até que Ele venha. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém?